Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos físicos da geografia do Paraná. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre a geografia do Paraná e nele eu vou tratar sobre a área, a localização, o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação do estado do Paraná para te ajudar a se preparar bem para os vestibulares e os processos seletivos das universidades paranaenses. Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e já na sequência eu relembro todas essas informações sobre os aspectos físicos da geografia do Paraná para você. O estado do Paraná é um estado do sul do Brasil, juntamente com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formam a região sul brasileira e possui uma área de 199.317 quilômetros quadrados, é apenas o 15º estado em extensão territorial no Brasil, 2,3% do território total do Brasil, então em extensão territorial o estado do Paraná não tem esse destaque tão grande, uma população de 11.516.840 habitantes, esses dados são de 2020, dados do IBGE de 2020, portanto, pouco mais de 11 milhões e meio de habitantes, sendo a quinta maior população entre os estados brasileiros, ou seja, 5,4% da população brasileira está no estado do Paraná, e por isso o estado do Paraná acaba tendo uma densidade demográfica de 57,7 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, se em termos de espaço ou de quilômetros quadrados o estado do Paraná tem só o 15º, em população é a quinta população, na hora que você divide o território pelo número de habitantes, essa densidade demográfica acaba sendo maior, bem acima da média do Brasil, inclusive. O estado do Paraná faz fronteira ao sul com o estado de Santa Catarina, ao norte com o estado de São Paulo, a noroeste, quase oeste-noroeste, com o estado de Mato Grosso do Sul, e a oeste com o Paraguai e a Argentina, e além disso, a leste com o Oceano Atlântico. Então, o estado do Paraná tem as suas fronteiras com 3 estados brasileiros, e além disso, tem as suas fronteiras com o Paraguai e a Argentina, 2 países vizinhos aqui da América do Sul, e o Oceano Atlântico. O Paraná tem um clima mais frio em relação ao restante do Brasil. O sul do Brasil, na verdade, já está fora da área tropical do globo. O trópico de Capricórnio ele passa no norte do Paraná, então toda a região ao sul do trópico já faz com que esse território esteja nessa zona temperada do globo, e o Paraná tem essa predominância, portanto, do clima subtropical e também alguns espaços, algumas áreas entre as regiões centrais e o sul com o clima temperado, com algumas características um pouquinho diferentes do subtropical. De maneira geral, o estado do Paraná ele tem as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, os verões são quentes, com temperaturas chegando, inclusive, a passar dos 30 graus, e os invernos com temperaturas chegando a 0 ou até, em algumas áreas do Paraná, baixando de 0 graus. Então, são essas estações bem definidas, características desse clima temperado e desse clima tropical. Nós temos uma temperatura média inferior a 21 graus centígrados, então é uma temperatura já bem mais baixa do que do norte, do nordeste, do Brasil central, e uma média de 16,5 graus de temperatura na nossa capital paranaense. Curitiba é a capital brasileira com menores médias de temperatura, então vamos dizer assim, Curitiba é a capital mais fria entre as capitais dos estados brasileiros. A chuva, de maneira geral, ela é bem distribuída ao longo do ano todo, com médias que variam de 1.200 a 1.800 milímetros,
ou seja, são chuvas consideráveis, bem distribuídas pelo ano todo e com algumas características que diferenciam o norte e o sul. Enquanto o extremo sul é a região mais chuvosa, chegando a ter até 2.500 milímetros, fugindo um pouco dessa média de 1.200 a 1.800, o extremo norte fica aí com os menores volumes de chuva, com essa precipitação bem menor. Então você teria ali 1.200, 1.400 milímetros no extremo norte e o sul com quase 2.500, tendo quase que o dobro de chuvas do que existe, portanto, na região norte. Mas, no geral, as chuvas são bem distribuídas e nós temos uma pluviosidade bastante considerável no estado do Paraná. Aí vem a região de clima temperado. A região de clima temperado, que pega a região central do estado do Paraná, pegando ali Curitiba, a região dos Campos Gerais, pegando uma parte do Terceiro Planalto e se estendendo até o sul, na divisa com Santa Catarina, onde as temperaturas médias elas são de 19 graus e no extremo sul chegando a ser de entre 15 e 16. Então, o que diferencia a região do clima temperado é justamente essa temperatura média bem menor, enquanto no clima subtropical a média é de 21 graus, no clima temperado nós temos médias de 19 graus e chegando a médias muito menores, entre 15 e 16 graus no extremo sul, onde fica a região de Palmas, as regiões com altitudes mais elevadas e temperaturas muito mais baixas aí no estado do Paraná. Vegetação. Quando a gente fala de vegetação, a gente precisa sempre considerar que a vegetação que a gente classifica e coloca é a vegetação que existia antes da ocupação humana. Ou seja, a gente sabe muito bem que o Paraná é um estado com uma concentração de habitantes bastante grande, como nós já vimos, e por isso a grande parte da vegetação original já foi alterada por atividades agropecuárias. O Paraná é um estado com muitas atividades agrícolas e pecuárias, cidades, construção de estradas e tudo mais, tudo isso fez com que a vegetação nativa fosse substituída. Quando a gente fala da vegetação, portanto, a gente fala daquela vegetação original que cobria o território paranaense até que o homem fizesse essas mudanças que fez. Então vamos entender qual é essa vegetação, porque ainda existem espaços onde essa vegetação é preservada. Felizmente existem muitas áreas de proteção ambiental no estado do Paraná, onde é possível verificar, onde é possível ainda ter contato com esta vegetação original. Mata Atlântica. O próprio nome já sugere que está próxima do Oceano Atlântico, então essa vegetação é uma vegetação de uma floresta perennifólia, de folhas perenes que não caem nunca. É uma floresta que está verde o ano todo, árvores com uma estatura de 15 metros, chegando até 40 metros, entre as quais a gente pode citar o jequitibá, a samambaia, a palmeira, o xaxim. Então é uma floresta que está ali na Serra do Mar, nas áreas mais próximas do litoral, ou seja, entre o primeiro planalto, do primeiro planalto pro litoral paranaense, mais para leste, nós temos essa Mata Atlântica, que ainda tem grandes espaços preservados, felizmente. A floresta da Araucária, que é a floresta da Araucária angustifolia, que é o nosso pinheiro do Paraná, que é o símbolo, inclusive, do nosso estado, é uma floresta umbrófila mista. A característica da floresta umbrófila é que ela é amiga das chuvas. Esta vegetação, como o Paraná tem chuvas o ano todo, portanto essa vegetação ela precisa de uma quantidade de chuva considerável, e ela cobria o estado do Paraná desde o primeiro planalto paranaense, chegando até a metade sul do segundo e do terceiro planalto paranaense, com essa predominância da araucária ou do pinheiro do Paraná. Mas é uma floresta, como eu falei, mista,
portanto ela não é exclusivamente de pinheiros, ela tem outras espécies como embuia, como erva mate, como araçá, ipê e outras espécies que também fazem parte dela, já que ela não é uma floresta homogênea, ela é uma floresta mista. O pinheiro faz parte dela, mas ela tem outras espécies que a compõem, fazendo esse conjunto junto com a araucária. Floresta pluvial, floresta estacional semidecidual, ou seja, esta floresta ela abrange as áreas mais do oeste, noroeste e pegando para o norte do estado do Paraná, ou seja, nas regiões onde as temperaturas são um pouco mais elevadas e a quantidade de chuva é um pouco menor, nós temos essa floresta que é semidecidual, ou seja, é uma vegetação com árvores de copa alta, chegando a 40 metros, mas que perde um pouco das folhas durante os períodos mais frios e com um pouco menos de umidade. Então, semidecidual por isso. A floresta decidual ou caducifólia, ela perde totalmente as folhas, as árvores perdem as folhas. No caso da floresta pluvial paranaense, ela é semidecidual, ou seja, algumas ou a grande maioria dessas árvores que fazem parte dessa floresta, como a palmeira, o cedro, o ingá, embaúba, o angico, elas perdem as folhas parcialmente. Então, em uma época do ano, elas perdem um pouco das suas folhas, por isso essa caracterização de floresta semidecidual. Campos naturais predominam no segundo planalto, na região dos Campos Gerais e mais nas partes do sul do terceiro planalto. É uma vegetação rasteira, herbácea, de alguns arbustos e que tem essa característica. Você olha para uma vegetação de campos, parece que é uma pastagem plantada porque você tem ausência de árvores. Parece que alguém fez a limpeza e fez o plantio, quando na verdade isso já é nativo, é característica daquela região ter este tipo de vegetação. Então, capim, carqueja, orquídea, vassoura são algumas das espécies que existem nessa região dos campos naturais do estado do Paraná. Cerrado. A região de Cerrado é uma área muito pequena entre os rios Itararé e Cinzas, no nordeste do estado do Paraná, ou seja, é uma área com uma vegetação caducifólia, com troncos e galhos retorcidos, tem uma característica diferenciada porque tem uma vegetação mais aberta, com árvores aí de um porte mais médio e com essa característica muito parecido com o que é o cerrado no Brasil Central, mas é uma área bem pequena, um espaço bem pequeno onde existe, mas para que a gente saiba que algum trecho do Paraná nós temos uma vegetação com essa característica. Aí nós vamos para as áreas mais próximas de contato com o Oceano Atlântico, onde nós temos a restinga, que margeia a costa litorânea, e é uma vegetação adaptada à baixa fertilidade dos solos, aquele solo arenoso característico desse tipo de região e com grande salinidade. Então são plantas de estaturas muito variadas, você vai ter desde arbustos, uma vegetação mais rasteira, até árvores de médio e até algumas de grande porte. Então você vai ter, dependendo da fertilidade do solo, da estrutura daquele local, você vai ter uma variedade em termos de estrutura bastante grande dessa vegetação da restinga, que é justamente esta área entre a Mata Atlântica e o Oceano Atlântico. Aí nós temos o manguezal que fica na área de transição entre o ambiente terrestre e o marinho. É aquele espaço lodoso, ou seja, parece um barro, mas tem uma composição muito grande de matéria orgânica nesse lodo todo. Os manguezais são conhecidos como os berçários do mar e caracterizado por árvores com raízes aéreas. Em função da umidade ou desse solo estar encharcado, porque parece um barro, a dificuldade dessas árvores de terem essa respiração, ela fez com que elas se adaptassem
e essas árvores elas ficam com essas raízes expostas, que justamente é essa estratégia que elas encontraram para sobreviver nesse espaço com essas características. Preservação ambiental. O Paraná, felizmente, tem várias unidades de conservação, 15 delas são unidades de conservação federais, 64 estaduais e 110 unidades de conservação municipais, que juntas perfazem 24 mil quilômetros quadrados, ou seja, 12% do território do estado do Paraná. Então, é ainda um espaço considerável, e isso faz com que a gente tenha aí remanescentes de praticamente todos os tipos de vegetação do Paraná nessas áreas de proteção. Algumas delas têm alguns destaques, tem algumas áreas que são mais preservadas e algumas têm, em termos de espaço ou em termos de quilômetros quadrados, tamanhos bastante consideráveis. Nós temos na região da Serra do Mar, na região ali entre o Primeiro Planalto e o Oceano Atlântico, várias áreas de proteção ambiental, entre elas a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, Parque Nacional do Superagui e outras. Então essa é uma das áreas bastante preservadas do Paraná, inclusive a Serra do Mar é o espaço que atrai turistas em função dessa preservação que tem. Parque Nacional dos Campos Gerais, Floresta Nacional de Irati e área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana no Segundo Planalto Paranaense, pegando as áreas do Parque de Vila Velha e outras regiões aí nos Campos Gerais, até algumas áreas pegando os municípios aí de Irati, Inácio Martins e outros municípios nessa região do Segundo Planalto Paranaense. Área de proteção ambiental da Serra da Esperança, no Terceiro Planalto Paranaense, e aí também o Parque Nacional do Iguaçu, área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, Parque Nacional de Ilha Grande, esse sim, já lá na costa oeste, praticamente muito próximo ali margeando o Rio Paraná, são áreas que protegem tanto áreas de floresta pluvial, como nós vimos, como áreas também de mata da araucária também. Então, desde o leste da Serra do Mar, passando pelo Segundo Planalto, Terceiro Planalto e chegando ao extremo oeste, na divisa com os países vizinhos, aqui nas margens do Rio Paraná, nós temos áreas de proteção ambiental bastante importantes para que a gente ainda mantenha um pouco dessa biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, que são extremamente importantes. Hidrografia do Paraná. Se a gente fala do Paraná como um estado chuvoso, que tem chuvas ao longo do ano todo, bem distribuídas, automaticamente nós teremos cursos de água consideráveis, ou seja, para que se tenha rios é necessário que tenha-se chuva. E chuva o estado do Paraná tem, portanto tem rios e rios importantes. No estado do Paraná são duas bacias hidrográficas. Para entender isso, os rios do estado do Paraná eles são drenados em duas direções diferentes. Bacia hidrográfica do Rio Paraná, o Rio Paraná, que faz a nossa fronteira com o Paraguai e a Argentina, este rio ele recebe a grande parte dos principais rios do estado do Paraná, entre eles o Iguaçu, o Ivaí, o Piquiri, o Tibagi e indiretamente o Cinzas, o Pirapó e o Itararé. Indiretamente por quê? Porque esses três últimos eles são afluentes da margem esquerda do Paranapanema, que é o rio que faz a fronteira com o estado de São Paulo, e o Paranapanema sim é o afluente direto do Rio Paraná. Bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste e Sul são os rios que nascem da Serra do Mar e vão diretamente em direção ao Oceano Atlântico. Esses rios são o Rio Ribeira, os rios menores que estão na Baía do Laranjeiras, de Antonina, de Paranaguá e Guaratuba, o Rio Nundiaquara. Então, esses rios, de maneira geral, eles têm que características? São rios com uma extensão e um tamanho menor. Por quê? Eles percorrem áreas menores, eles saem da Serra do Mar em direção direta ao Oceano
ao Oceano Atlântico. Entre eles, daria-se destaque para o Ribeira, que é um rio aí de porte um pouquinho maior, se comparado com os outros rios desta bacia. De maneira geral, o Rio Iguaçu é a maior, ou tem a maior bacia hidrográfica do estado do Paraná e a maior extensão. O Rio Iguaçu nasce próximo de Curitiba, aí na região metropolitana de Curitiba, e passa toda a extensão do estado do Paraná, desaguando no Rio Paraná, lá na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Esse rio é um rio de planalto extremamente aproveitado para a geração de eletricidade. Pelo menos mais de uma dezena de usinas instaladas ao longo do Rio Iguaçu e dos seus afluentes, contar Foz do Areia, Foz do Jordão, Salto Osório, Salto Santiago e várias outras. Então, extremamente importante para a geração de eletricidade e, é claro, para abastecimento de cidades. O Rio Iguaçu tem uma importância muito grande, é o rio mais extenso do Paraná. Depois nós temos o rio Ivaí, que seria a segunda maior bacia hidrográfica dentro do estado do Paraná, que nasce aí nas divisas entre Prudentópolis e o município de Ivaí, depois passando entre Prudentópolis e Cândido de Abreu, e ele segue rumo a noroeste, fazendo uma curva suave a noroeste e desaguando no rio Paraná. Depois nós temos o Piquiri, que nasce mais na região central e vai diretamente para oeste e deságua também no rio Paraná. Então, o Iguaçu, o Ivaí e o Piquiri, eles são afluentes diretos do rio Paraná. O rio Tibagi, que é um rio com uma bacia bastante grande e importante, onde nesta bacia estão duas cidades importantes, Ponta Grossa e Londrina, mas no norte. Este rio tem uma bacia considerável, mas ele é afluente do rio Paranapanema. As águas vão pro Paranapanema e do Paranapanema essas águas são levadas pro rio Paraná também. Além deles, aí nós temos os Cinzas, o Pirapó e o Itararé, que são rios menores que levam as suas águas pro rio Paranapanema também. E o Paranapanema, que faz a fronteira do estado do Paraná com São Paulo, ele deságua ou leva suas águas para o Rio Paraná, porque o Paranapanema também é um afluente do Rio Paraná. Então, além destes rios, existem bacias menores, Paranapanema 1, 2, 3 e 4, que são rios que nascem ali próximos do Rio Paranapanema, já próximo da fronteira com São Paulo, e são rios menores e mais curtos que também levam as suas águas para o Paranapanema. E no oeste também temos Paraná 1, 2 e 3, que são as bacias menores dos rios pequenos que nascem ali próximo já do Rio Paraná e descarregam suas águas diretamente no Rio Paraná. Então essa hidrografia do Paraná ela é extremamente importante. O Paraná tem uma presença e um volume muito grande de rios e inclusive a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a Itaipu, que em termos de geração de eletricidade ainda é a maior do mundo, supera a usina de Três Gargantas, que em tamanho a usina chinesa ela é maior, mas em produção de eletricidade a nossa usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional Itaipu, ainda continua tendo uma importância muito grande, produzindo 20% da energia elétrica que o Brasil consome. Então, os rios paranaenses são importantíssimos para essa geração de eletricidade também. Relevo do Paraná. O Paraná tem 3 planaltos. De maneira geral, o Paraná é um estado de planaltos. Nós não temos altitudes muito baixas. Metade do estado do Paraná está acima de 500 metros de altitude nós temos 3 planaltos paranaenses, iniciando no primeiro planalto paranaense, que está ali a Serra do Mar e onde fica a capital paranaense, que tem as maiores altitudes, aí chega na região mais central com o segundo planalto paranaense, o terceiro planalto paranaense e depois um desnível em direção ao oeste, no sentido aí da divisa com os países vizinhos. Então, o primeiro planalto paranaense, oriental, leste, ou Planalto de Curitiba,
é onde estão as maiores altitudes do Paraná. O segundo planalto paranaense, o Planalto Central ou o Planalto dos Campos Gerais, e o terceiro planalto é o Ocidental ou Planalto de Guarapuava. Então são os 3 planaltos paranaenses. O ponto culminante do relevo paranaense está na Serra do Mar, o Pico Paraná, com 1.922 metros de altitude entre Antonina e Campina Grande do Sul. Esse é o ponto mais alto. Então nós temos as regiões mais altas aí do estado ali no primeiro planalto e depois mais 2 planaltos paranaenses. Então essa característica do nosso estado de ter essas altitudes mais elevadas. Então nós não temos praticamente áreas de planície, a não ser pequenos espaços com essa característica, muito pequenos os espaços com essas características, muito próximo do Oceano Atlântico, em algumas áreas aí muito próximas do Rio Paraná, essas características aí de planície, mas quase que dá para desconsiderar, porque em relação ao território todo do Paraná, essas áreas de planície elas são muito pequenas. O que predomina de fato são os planaltos paranaenses. Então hoje nós conversamos sobre os aspectos físicos do Paraná. Nas próximas aulas nós vamos conversar sobre outros aspectos importantes de serem relembrados também. Eu vou pedir que você se inscreva no canal para receber notificação de mais vídeos e a gente vai conversando e entendendo melhor essa geografia do Paraná, importantíssima aí nos vestibulares das universidades paranaenses. Um forte abraço, eu agradeço a tua paciência e conto com a tua colaboração se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo.